Capítulo 3. Assim falou Santa Ália da Faca. A reverenda madre tem de combinar os artifícios sedutores de uma cortesã com a majestade intocável de uma deusa virgem, mantendo esses atributos em tensão enquanto durarem os poderes de sua juventude. Pois quando a juventude e a beleza tiverem passado, ela descobrirá que o entrelugar antes ocupado pela tensão tornou-se uma fonte de astúcia e habilidade. Excerto de Muad'Dib, Memorial da Família, da princesa Irulan. Bem, Jéssica, o que tem a dizer em sua defesa? Perguntou a reverenda madre. Era quase crepúsculo no castelo Caledon no dia do ordário de Poe. As duas mulheres encontravam-se a sós na sala de estar de Jéssica, e Poe esperava no aposento contíguo, a câmara de meditação à prova de som. Jéssica estava de pé, de frente para as janelas da parede sul. Ela via, sem enxergar, as cores do fim da tarde que se amontoavam do outro lado do prado e do rio. Ela ouviu, sem escutar, a pergunta da reverenda madre. Tinha havido um outro ordalho um dia, tantos anos antes. Uma menina magricela de cabelos cor de bronze, com o corpo torturado pelos ventos da puberdade, entrara no estúdio da reverenda madre Gaius Helen Morien, censora superiora da escola Bene Gesserit em Wallach IX. Jéssica olhou para sua mão direita, flexionou os dedos, lembrando-se da agonia, do terror, da raiva. Pobre Poe, ela murmurou. Eu fiz uma pergunta. A voz da velha saiu áspera, exigente. O quê? Hã? Jéssica afastou à força sua atenção do passado e encarou a reverenda madre, que estava sentada com as costas voltadas para a parede de pedra entre as duas janelas a oeste. O que quer que eu diga? O que eu quero que diga? O que eu quero que diga? A voz envelhecida meio que fez uma imitação cruel. Sim, tive um filho homem, Jéssica se irritou. E ela sabia que era incitada deliberadamente a se enfurecer. Você foi instruída a dar apenas filhas aos Atreides. Significava tanto para ele, protestou Jéssica. E você, tomada pelo orgulho, imaginou-se capaz de gerar um Kwisatz Haderach. Jéssica ergueu o queixo. Pressenti essa possibilidade. Você pensou somente no desejo de seu duque de ter um filho homem? A velha disse ríspida. E os desejos dele não contam. Uma moça Atreides poderia ter se casado com um herdeiro Harkonnen e acabado com a rixa. Você complicou irremediavelmente as coisas. Podemos perder as duas linhagens agora. Ela enfrentou com bravura o olhar firme e penetrante daqueles olhos envelhecidos. Imediatamente a velha resmungou. O mal já está feito. Jurei nunca me arrepender de minha decisão, Jéssica disse. Quanto à nobreza, desdenhou a reverenda madre. Sem arrependimentos, veremos quando você for uma fugitiva com a cabeça a prêmio e quando a mão de todo homem se voltar contra você para tirar sua vida e a de seu filho. Jéssica empalideceu. Não há alternativa? Alternativa? Isso é pergunta que uma Bene Gesserit faça? Pergunto apenas o que você vê no futuro com suas habilidades superiores. Veja no futuro o que via no passado. Você conhece bem os padrões daquilo que fazemos, Jéssica. A raça conhece a própria mortalidade e teme a estagnação de sua hereditariedade. Está no sangue a necessidade de misturar as linhagens genéticas sem planejamento. O Imperium, a Companhia Choan, todas as casas maiores não passam de minúsculos destroços na esteira do dilúvio. A Choan, Jéssica murmurou. Suponho que já tenham decidido como serão redivididos os despojos de Arrakis. O que é a Choan senão o barômetro de nossos tempos? A velha disse. O imperador e seus amigos agora detêm 59% dos votos na diretoria da Choan. Certamente sentem o cheiro dos lucros e tão provável quanto os outros sentem o cheiro desses mesmos lucros. A força de seus votos irá crescer. É o padrão da história, menina. Com certeza é o que eu preciso agora, Jéssica disse. Uma revisão da história.
Não seja jocosa, menina. Você conhece tão bem quanto eu as forças que nos cercam. Temos uma civilização tríplice. A família imperial de um lado, a Federação das Casas Maiores do Landsred de outro, e entre os dois a Guilda, com seu maldito monopólio do transporte interestelar. Na política, o tripé é a mais instável de todas as estruturas. Já seria bem ruim sem a complicação de uma cultura comercial feudal que dá as costas para grande parte da ciência. Jéssica falou com rancor. Lascas na esteira do dilúvio. E esta lasca aqui é o duquileiro. E esta outra, seu filho. E esta... Ora, cale-se, menina. Você se meteu nisso sabendo muito bem que andaria sobre o finíssimo fio de uma navalha. Sou Bene Gesserit. Existo apenas para servir, citou Jéssica. Verdade, disse a velha. E por ora só nos resta torcer para que consigamos evitar que isso irrompa numa conflagração generalizada, para que salvemos o que for possível das linhagens cruciais. Jéssica fechou os olhos, sentindo as lágrimas pressionarem suas pálpebras. Ela resistiu ao estremecimento interior, ao estremecimento exterior, à respiração irregular, à pulsação desigual, à transpiração das palmas. Sem hesitar, disse: Pagarei por meu próprio erro. E seu filho pagará com você. Eu o protegerei como puder. Proteger? Cortou a velha. Você sabe muito bem que há aí um ponto fraco. Se proteger demais seu filho, Jéssica, ele não irá se fortalecer o suficiente para cumprir destino algum. Jéssica se virou, olhou pela janela para as trevas que se reuniam. É assim tão terrível esse planeta Arrakis? É bem ruim, mas não de todo. A missionária protectora passou por lá e suavizou um pouco as coisas. A reverenda madre ficou de pé com dificuldade, alisou uma prega em suas vestes. Peça ao garoto para entrar. Preciso partir em breve. Precisa? A voz da velha se enterneceu. Jéssica, minha menina, eu queria poder tomar seu lugar e suas dores, mas cada uma de nós tem de trilhar o próprio caminho. Eu sei. Você me é tão cara quanto qualquer uma de minhas filhas, mas não posso deixar isso interferir no meu dever. Eu entendo a necessidade. O que você fez, Jéssica, e por que o fez, nós duas já sabemos. Mas a bondade me obriga a lhe dizer que são poucas as chances do seu rapazinho ser a totalidade Bene Gesserit. Não tenha muitas esperanças. Jéssica chacoalhou a cabeça para se livrar das lágrimas nos cantos dos olhos. Foi um gesto de raiva. Você me faz sentir uma menina novamente, recitando minha primeira lição. Ela obrigou as palavras a saírem. Os seres humanos nunca devem se submeter aos animais. Um soluço seco a fez estremecer. Em voz baixa ela disse: Ando tão sozinha. É para ser um dos testes, a velha disse. Os seres humanos estão quase sempre sozinhos. Agora chame o menino. O dia foi longo e assustador para ele, mas ele teve tempo para pensar e relembrar e tenho de fazer as outras perguntas sobre os sonhos que ele vem tendo. Jéssica assentiu com a cabeça. Foi até a porta da câmara de meditação, abriu-a. Paul, entre, por favor. Paul apareceu por uma lentidão obstinada. Fitou a mãe como uma estranha. A desconfiança velava-lhe os olhos quando ele encarou a reverenda madre, mas dessa vez ele a saudou com um aceno de cabeça, o cumprimento que se oferecia a um igual. Ele ouviu sua mãe fechar a porta atrás dele. Meu jovem, a velha disse, vamos voltar à questão dos sonhos. O que você quer? Você sonha todas as noites? Nada que valha a pena lembrar. Sou capaz de me lembrar de todos os sonhos, mas alguns valem a pena, outros não. Como sabe a diferença? Simplesmente sei. A velha olhou para Jéssica, depois para Paul. Com o que sonhou ontem à noite? Algo que valesse a pena lembrar? Sim. Paul fechou os olhos. Sonhei com uma caverna e água, e havia uma moça lá, muito magra e de olhos grandes. Seus olhos eram completamente azuis, sem o branco. Eu converso com ela, falo sobre você, sobre ter visto a reverenda madre em Caledon.
Paul abriu os olhos. E o que você contou a essa moça estranha sobre ter me visto, isso aconteceu hoje? Paul pensou nisso e então... Sim, eu conto à moça que você veio e me marcou com um sinal de estranheza. Sinal de estranheza, a velha murmurou, lançou mais um olhar para Jessica, então voltou sua atenção para Paul. Diga-me sinceramente, Paul, você costuma sonhar com coisas que depois acontecem exatamente como você sonhou? Sim, e já sonhei com essa moça antes. É? Você a conhece? Eu ainda irei conhecê-la. Fale-me sobre ela. Mais uma vez, Paul fechou os olhos. Estamos num lugarejo abrigado nas rochas. É quase noite, mas está quente e dá para ver trechos de areia por uma abertura nas pedras. Estamos esperando alguma coisa, que eu vá encontrar umas pessoas, e ela está assustada, mas tenta esconder isso de mim e eu estou empolgado. E ela diz: Fale-me sobre as águas do seu planeta natal, Yusu. Paul abriu os olhos. Não é estranho? Meu planeta natal é Caleidan. Nunca ouvi falar de um planeta chamado Yusu. Esse sonho continua? Jessica deu a deixa. Sim, mas talvez ela estivesse chamando a mim de Yusu, Paul disse. Acabei de pensar nisso. De novo, ele fechou os olhos. Ela me pede para falar das águas, e eu seguro sua mão, e digo que vou declamar um poema, e o declamo, mas tenho de explicar algumas palavras como praia, arrebentação, algas e gaivotas. Qual poema? Perguntou a reverenda madre. Paul abriu os olhos. É só um dos poemas sinfônicos de Gurney Halleck para momentos tristes. Atrás de Paul, Jessica começou a recitar. Lembro-me da fumaça salgada de uma fogueira na praia e sombras sobre os pinheiros, concretas, perfeitas, estáticas. As gaivotas pousadas no cimo da terra, branco sobre verde, e chega o vento através dos pinheiros para agitar as sombras. As gaivotas abrem as asas, alçam um vôo e enchem o céu de gritos agudos, e ouço o vento soprar por nossa praia e a arrebentação, e vejo que nossa fogueira chamuscou as algas. É esse mesmo, Paul disse. A velha fitou Paul e então... Meu jovem, como censora das Bene Gesserit, procuro o Kwisatz Haderach, o homem realmente capaz de se tornar uma de nós. Sua mãe vê em você essa possibilidade, mas ela vê com olhos de mãe. Também vejo possibilidade, não mais que isso. Ela fez silêncio e Paul viu que a velha queria que ele falasse. Ele a fez esperar. Sem demora ela disse: Como quiser então. Seu íntimo é profundo, admito. Posso ir agora? Ele perguntou. Você não quer ouvir o que a reverenda madre tem a lhe contar sobre o Kwisatz Haderach? Jessica perguntou. Ela disse que aqueles que tentaram morreram. Mas posso ajudar você, dar-lhe algumas dicas de por que eles fracassaram, disse a reverenda madre. Ela fala de dicas, Paul pensou. Ela não sabe nada, na verdade. E ele disse, dê-me as dicas, então. E aí posso ir para o inferno? Ela sorriu irônica. Um zigue-zague de rugas na face idosa. Muito bem. Aquilo que se submete prevalece. Ele se espantou. Ela falava de coisas tão elementares quanto a tensão intrínseca ao significado. Será que pensava que a mãe dele não lhe tinha ensinado nada? Isso é uma dica? Ele perguntou. Não estamos aqui para trocar palavras nem para tergiversar sobre seus significados. A velha disse. O salgueiro se submete ao vento e prospera, até o dia em que serão muitos salgueiros, uma barreira contra o vento. Esse é o propósito do salgueiro. Paul a encarou. Ela dissera propósito. E ele sentiu a palavra esbofeteá-lo, reinfectando-o com um propósito terrível. Sentiu uma raiva repentina da mulher, a bruxa velha e fátua com a boca cheia de chavões. Você acha que eu poderia ser esse Kwisatz Haderach? Ele disse. Você fala de mim, mas não disse nada sobre o que podemos fazer para ajudar meu pai. Eu a ouvi conversando com minha mãe. Você fala como se meu pai estivesse morto. Bem,
Ele não está. Se houvesse o que fazer por ele, já teríamos feito, a velha resmungou. Talvez consigamos salvar você. É duvidoso, mas possível. Mas por seu pai, nada. Quando aprender a aceitar isso como fato, terá aprendido uma verdadeira lição Bene Gesserit. Paul notou como as palavras abalaram sua mãe. Ele olhou ferozmente para a velha. Como ela podia dizer uma coisa daquelas sobre seu pai? O que lhe dava tanta certeza? Sua mente fervilhava de ressentimento. A reverenda madre olhou para Jessica. Você andou lhe ensinando a doutrina? Viu os sinais. Eu teria feito a mesma coisa em seu lugar, e que se danem as regras. Jessica fez que sim. Agora eu a aconselho, disse a velha, a ignorar a ordem regular do treinamento. A segurança dele exige a voz. Ele já está bem avançado, mas nós duas sabemos de quanto mais ele ainda precisa, e desesperadamente. Ela se aproximou de Paul, encarou-o de cima para baixo. Adeus, jovem humano. Espero que sobreviva, mas se não sobreviver, bem, nós ainda teremos êxito. Mais uma vez ela olhou para Jessica. As duas trocaram um sinal fugaz de compreensão. Depois a velha precipitou-se para fora da sala, ao som rumorejante de suas roupas, sem olhar para trás nenhuma vez. A sala e seus ocupantes já tinham sido excluídos dos pensamentos dela. Mas Jessica tinha vislumbrado o rosto da reverenda madre quando ela se virou. Havia lágrimas nas faces marcadas por rugas. As lágrimas foram mais desalentadoras que qualquer palavra ou sinal que as duas tivessem trocado naquele dia. Capítulo 4. Você leu que Muad'Dib não tinha ninguém da mesma idade para brincar com ele em Caleidan. Os perigos eram imensos, mas Muad'Dib teve de fato maravilhosos instrutores companheiros. Havia Gurney Halleck, o guerreiro trovador. Você irá cantar algumas canções de Gurney ao ler este livro. Havia Tuffy Hawat, o velho Mentat e mestre dos assassinos, que infundia o medo até mesmo no coração do imperador Padishah. Havia Duncan Idaho, o mestre espadachim dos Dinas, e Dr. Wellington Iyue, um nome de negra traição, mas de conhecimento luminoso. Lady Jessica, que orientou o filho na doutrina Bene Gesserit, e, naturalmente, o Duque Leiro, cujas qualidades como pai há tempos são menosprezadas. Excerto de A História de Muad'Dib para Crianças, da princesa Irulan. Tuffy Hawat entrou de mansinho na sala de treinamento do castelo Caleidan, fechou a porta suavemente, ficou parado ali um momento, sentindo-se velho, cansado e surrado pelas intempéries. Sua perna esquerda doía no ponto em que o haviam ferido uma vez, a serviço do velho duque. 3 gerações dele agora, pensou. Olhou para o outro lado do recinto, iluminado pela luz do meio-dia, que as borbotões atravessava as clarabóias, e viu o menino sentado de costas para a porta, absorto em documentos e mapas espalhados sobre uma mesa em L. Quantas vezes terei de dizer ao garoto para não se sentar de costas para a porta? Howard limpou a garganta. Paul continuou debruçado sobre os estudos. A sombra de uma nuvem passou sobre as clarabóias. Mais uma vez, Howard limpou a garganta. E Paul se endireitou e falou sem se virar. Eu sei, estou sentado de costas para a porta. Howard reprimiu um sorriso e atravessou a sala com passadas largas. Paul ergueu os olhos para o velho de cabelos brancos que se deteve a um dos cantos da mesa. Os olhos de Howard eram 2 poços de prontidão num rosto escuro e profundamente vincado de rugas. Ouvi você chegar pelo corredor, disse Paul, e ouvi você abrir a porta. Os sons que produzo podem ser imitados? Eu saberia a diferença. É bem possível, Howard pensou. A mãe bruxa certamente está ampliando o treinamento dele. Gostaria de saber o que sua preciosa escola acha disso. Talvez por isso tenham mandado a velha censora para colocar nossa querida Lady Jessica na linha. Howard colocou uma cadeira diante de Paul e sentou-se de frente para a porta. E o fez incisivamente. Recostou-se e examinou a sala. De repente pareceu-lhe um lugar estranho, um lugar estrangeiro, agora que a maior parte do equipamento tinha sido levada para Arrakis.
Restava uma mesa de treinamento e um espelho de esgrima com seus prismas de cristal inativos. E o estafermo ao lado dele, todo acolchoado, lembrando o antigo soldado de infantaria estropiado e maltratado nas guerras. Ali estou eu, pensou Howard. Tuffer, no que está pensando? Paul perguntou. Howard olhou para o menino. Estava pensando que logo sairemos todos daqui e que provavelmente nunca mais veremos este lugar. Isso o deixa triste? Triste? Bobagem! Separar-se dos amigos é uma tristeza. Um lugar é só um lugar. Olhou para os mapas sobre a mesa. E Arrakis é só mais um lugar. Foi meu pai quem mandou você aqui para me pôr à prova? Howard franziu o senho. O menino era tão observador. Ele assentiu. Está pensando que teria sido melhor se ele tivesse vindo pessoalmente, mas você sabe como ele anda ocupado. Ele virá mais tarde. Andei estudando as tempestades de Arrakis. As tempestades, sei. Parecem bem feias. Feias é pouco. Essas tempestades se formam numa extensão de 6 ou 7 mil quilômetros de planícies. Alimentam-se de tudo que possa lhe dar um empurrão. Força de Coriolis, outras tempestades, qualquer coisa que tenha um tiquinho de energia. Os ventos podem chegar a 700 km por hora e carregam tudo que estiver solto por onde passam. Areia, pó, tudo. São capazes de arrancar a carne dos ossos e reduzir os ossos a lascas. Por que eles não têm controle meteorológico? Arrakis tem problemas especiais. Os custos são maiores e ainda é preciso contar a manutenção e outras coisas do gênero. A guilda cobra um preço terrível pelo monitoramento por satélite. E a casa de seu pai não é uma das mais ricas, garoto, você sabe. Você já viu os Freeman? A mente do garoto está atirando para todo lado hoje, Howard pensou. Provavelmente sim, ele respondeu. Pouco diferem da gente, dos Graben e das Pias. Todos usam aqueles mantos volumosos e esvoaçantes, e em espaços fechados fedem que é um horror. São aquelas roupas que vestem, chamadas trajes estiladores, e que reaproveitam a água do próprio corpo. Paul engoliu saliva, subitamente ciente da umidade em sua boca, recordando ter passado sede num sonho. Que as pessoas precisassem tanto assim de água a ponto de reciclar a umidade do próprio corpo foi algo que o atingiu com um sentimento de desolação. A água lá é preciosa, ele disse. Howard concordou, pensando. Talvez eu esteja fazendo isto, transmitindo a ele a importância daquele planeta como inimigo. É loucura ir para lá sem essa advertência em nossa mente. Paul ergueu os olhos para a claraboia, ciente de que havia começado a chover. Ele viu a umidade se espalhar no metavidro cinzento. Água, ele disse. Você descobrirá uma grande preocupação com a água, Howard disse. Por ser filho do Duque, nunca a terá em falta, mas verá a seu redor a pressão que a sede exerce. Paul molhou os lábios com a língua, rememorando aquele dia, uma semana antes, e o ordalho com a reverenda madre. Ela também havia dito alguma coisa sobre privação de água. Você conhecerá as planícies fúnebres, ela dissera. Os ermos desabitados, o deserto onde nada vive, exceto a especiaria e os vermes da areia. Vai pintar as pálpebras para reduzir o fulgor do sol. Por abrigo passará a entender um buraco protegido do vento e longe da vista. Vai viajar a pé, sem tóptero, nem carro terrestre, nem montaria. E Paul se vira cativado mais pelo tom da voz dela, monótona e vacilante, do que por suas palavras. Quando você for viver em Arrakis, ela dissera, cala, a terra será um vazio, as luas serão suas amigas, o sol seu inimigo. Paul percebeu a aproximação de sua mãe, que tinha deixado seu posto de vigia junto à porta. Ela olhou para a reverenda madre e perguntou, não vê nenhuma esperança, vossa reverência? Não para o pai. E a velha acenou para que Jéssica fizesse silêncio. Depois baixou o olhar até Paul. Grave isto na memória, rapaz. O mundo é sustentado por 4 coisas. Ela ergueu 4 dedos nodosos. O conhecimento dos sábios, a justiça dos poderosos,
as preces dos justos e a coragem dos bravos. Mas tudo isso de nada vale. Ela cerrou o punho. Sem um governante que conheça a arte de governar. Faça disso a ciência de sua tradição. Uma semana tinha se passado desde aquele dia com a reverenda madre. Só agora ele começava a registrar integralmente suas palavras. Sentado na sala de treinamento com Tuffy Howard, Paul sentiu uma pontada aguda de medo. Olhou para a carranca confusa do Mentat diante dele. O que foi que o distraiu agora? Howard perguntou. Você conhece a reverenda madre? A bruxa proclamadora da verdade do Império? Os olhos de Howard se animaram interessados. Eu a conheço. Ela... Paul hesitou. Descobriu que não conseguiria contar a Howard sobre o ordalho. As inibições eram profundas. Sim, o que tem ela? Paul inspirou fundo 2 vezes. Ela disse uma coisa, fechou os olhos, recordando as palavras, e quando falou, sua voz assumiu inconscientemente um pouco do tom da velha. Você, Paul Atreides, descendente de reis, filho de um duque, você tem de aprender a governar, algo que nenhum de seus ancestrais aprendeu. Paul abriu os olhos e disse, isso me enfureceu, e eu disse que meu pai governava um planeta inteiro, e ela disse, ele o está perdendo. E eu disse que meu pai tinha ganho um planeta ainda mais rico, e ela disse, ele o perderá também. E eu quis correr e alertar meu pai, mas ela disse que ele já tinha sido alertado. Por você, por minha mãe, por muitas pessoas. É bem verdade, Howard murmurou. Então por que estamos de partida? Indagou Paul. Porque o imperador assim ordenou. E porque há esperança, apesar do que disse aquela espiã bruxa, que mais brotou dessa antiga fonte de sabedoria? Paul olhou para sua mão direita, apertada num punho fechado debaixo da mesa. Lentamente ele forçou os músculos a relaxar. Ela me impôs alguma restrição? Pensou. Como? Ela pediu que eu lhe dissesse o que era governar, Paul disse. E eu disse que era dar ordens, e ela disse que eu tinha que desaprender algumas coisas. Nisso ela foi certeira, não há dúvida, Howard pensou. Ele fez um gesto com a cabeça para que Paul continuasse. Ela disse que um governante precisa aprender a persuadir e não a obrigar. Disse que ele tem de servir o melhor café para atrair os melhores homens. Como ela acha que seu pai atraiu homens como Duncan e Gurney? Howard perguntou. Paul deu de ombros. Aí ela disse que o bom governante tem de aprender a língua de seu mundo, que é diferente para cada planeta. E eu achei que ela queria dizer que não se falava Galak em Arrakis, mas ela disse que não era nada disso. Disse que estava falando da língua das pedras e das coisas vivas, a língua que não se escuta apenas com os ouvidos. E eu disse que era isso que o Dr. Yueh chamava de mistério da vida. Howard deu uma risadinha. Qual foi a reação dela? Acho que ficou irritada. Disse que o mistério da vida não era um problema a ser resolvido e sim uma realidade a ser vivida. Daí citei a primeira lei dos Mentat. Não se pode entender um processo interrompendo-o. O entendimento precisa acompanhar o fluxo do processo, tem de se juntar a ele e fluir com ele. Isso parece tê-la deixado satisfeita. Ele parece já estar superando, Howard pensou, mas aquela bruxa velha o assustou. Por que ela fez isso? Tufir, Paul disse. Será Arrakis tão ruim quanto dizem? Nada pode ser tão ruim, Howard respondeu, forçando um sorriso. Veja os Freemen, por exemplo, o povo renegado do deserto. Numa aproximação de primeira ordem, digo-lhe que há muitos, muitos mais deles do que o Império desconfia. As pessoas vivem lá, rapaz, um grande número de pessoas, e... Howard levou um dedo magro e forte a um dos olhos. Elas odeiam os Harkonnen com um fervor sanguinário. Não deixe escapar nenhuma palavra sobre esse assunto, rapaz. Só estou lhe contando isso porque sou assistente do seu pai. Meu pai me falou de Salusa Secundus, Paul comentou. Sabe, Tuffy, pelo que eu vi, é muito parecido com Arrakis. Talvez não tão ruim, mas bem parecido. Não sabemos de fato como está Salusa Secundus hoje em dia, Howard disse. Só como era tempos atrás, em grande parte. Mas pelo que se sabe, você tem razão.
Os Freemen irão nos ajudar? É uma possibilidade? Howard se levantou. Parto hoje para Arrakis. Por enquanto, trate de cuidar bem de si mesmo para este velho que tem tanta afeição por você, hein? Dê a volta, como o bom garoto que é, e sente-se de frente para a porta. Não que eu acredite haver algum perigo no castelo. É só um hábito que quero ver você desenvolver. Paul ficou de pé, contornou a mesa. Você vai hoje? Hoje, e você seguirá amanhã. A próxima vez que nos encontrarmos será sobre o solo de seu novo mundo. Ele agarrou o braço de Paul pelo bíceps. Mantenha o braço do punhal sempre livre, hein? E seu escudo com a carga completa. Ele soltou o braço, bateu de leve no ombro de Paul, deu meia volta e caminhou rapidamente até a porta. Tuffy! Paul chamou. Howard se virou, ocupando a porta aberta. Não se sente de costas para nenhuma porta, Paul disse. Um sorriso se espalhou pelo rosto velho e enrugado. Nunca, rapaz, pode contar com isso. E ele saiu, fechando suavemente a porta. Paul sentou-se onde Howard estivera, pôs os documentos em ordem. Mais um dia aqui, ele pensou. Deu uma olhada ao redor da sala. Estamos de partida. A ideia de partir de repente era mais real para ele do que fora até então. Lembrou-se de outra coisa que a velha havia dito sobre um mundo ser a soma de muitas coisas. O povo, a terra, as coisas vivas, as luas, as marés, os sóis. A somatória desconhecida chamada natureza. Uma totalidade vaga, sem a menor noção do agora. E ele se perguntou, o que é o agora? A porta em frente a Paul abriu-se com um estrondo, e um homem feio e gordo a atravessou aos trancos, precedido por um punhado de armas. Ora, Gurney Halleck, Paul chamou. Você é o novo mestre de armas? Halleck fechou a porta com um golpe de calcanhar. Você preferia que eu estivesse aqui para brincar, eu sei, ele disse. Deu uma olhada na sala, notando que os homens de Howard já a tinham esquadrinhado, verificando tudo, tornando-a segura para o herdeiro de um duque. Os discretos sinais combinados estavam em toda parte. Paul observou o homem feio e cambaleante colocar-se novamente em movimento e virar na direção da mesa de treinamento com uma abraçada de armas. Viu o balicê de 9 cordas pendurado no ombro de Gurney, com a multipalheta entretecida nas cordas, perto da ponta do braço do instrumento. Halleck largou as armas sobre a mesa de exercícios e as enfileirou. As rapieiras, os punhais, os quinjais, os atordoadores de carga lenta e os cinturões escudos. A cicatriz de cipó tinta em sua mandíbula se contorceu quando ele se virou, lançando um sorriso para o outro lado da sala. Nem me diz um bom dia, seu diabinho, Halleck disse. E que bicho você mandou morder o velho Howard? Ele passou por mim no corredor como se fosse ao funeral do inimigo. Paul sorriu. De todos os homens de seu pai, era Gurney Halleck que ele mais gostava. Conhecia a rabugice e a malícia do homem, seus humores, e pensava nele mais como amigo do que como mercenário. Halleck tirou o balicê do ombro e começou a afiná-lo. Se não quer falar, não fale, ele disse. Paul se levantou e atravessou a sala, dizendo em voz alta. Ora, Gurney, você vem preparado para a música quando é hora de lutar? Então hoje, para os mais velhos, nada de papas na língua, Halleck disse. Ele experimentou uma das cordas do instrumento, aprovou com a cabeça. Onde está Duncan Idaho? Paul perguntou. Ele não deveria estar me ensinando o uso das armas? Duncan foi conduzir a segunda leva a Arrakis, Halleck disse. Só restou a você o pobre Gurney, que saiu há pouco de uma peleja e está louco por música. Ele tocou outra corda, escutou-a, sorriu. E foi decidido em conselho que, sendo você um combatente tão medíocre, era melhor lhe ensinar o ofício da música, para que não desperdiçasse totalmente sua vida. Talvez seja melhor me cantar uma balada, então, Paul disse. Quero me certificar de como não fazer isso. Ah! Gurney riu. Começou a tocar Garotas Galacianas e sua multipalheta era um borrão sobre as cordas enquanto ele cantava. Oh, as garotas galacianas fazem amor por obsidianas, por um gole d'água as araquinas,
Mas se deseja as damas vorazes como chamas, tem de provar as caleidaninas. Nada mal para quem não sabe usar a palheta, Paul disse. Mas se o ouvisse cantar uma canção indecente como essa dentro do castelo, minha mãe decoraria a muralha externa com suas orelhas. Gurney puxou a orelha esquerda. E não seriam a melhor decoração. Tão machucadas já foram pelos buracos das fechaduras, de tanto ouvir um certo jovenzinho que conheço praticar umas modinhas estranhas em seu balicer. Quer dizer que já esqueceu como é ter areia em sua cama, Paul disse. Ele puxou um dos cinturões escudos de cima da mesa e o prendeu bem firme na cintura. Então vamos lutar. Os olhos de Halleck se regalaram de fingir surpresa. Ora, vejam, foi sua mão perversa a autora do feito. Fique em guarda hoje, jovem mestre, fique em guarda. Ele apanhou uma rapieira, fustigou o ar com ela. Sou um demônio em busca de vingança. Paul ergueu a outra rapieira do par, vergou-a com as mãos, assumiu a posição aguile, com um dos pés à frente. Fez-se solene, numa imitação cômica do Dr. Ewe. Que bobalhão meu pai mandou para me ensinar a lutar? Paul cantarolou. Este abobalhado Gurney Halleck esqueceu a primeira lição de um homem de armas munido de espada e escudo. Paul apertou o botão do cinturão, sentiu em sua testa, e depois, descendo-lhe pelas costas, o formigamento provocado pelo campo defensivo. Ouviu os sons externos filtrados pelo escudo assumirem sua característica monotonia. No combate com escudos é preciso ser rápido na defesa, lento no ataque, Paul disse. A única finalidade do ataque é fazer o oponente dar um passo em falso e abrir a guarda para o golpe com a sinistra. O escudo rechaça o golpe rápido, mas aceita o quinjal lento. Paul ergueu a rapieira com o movimento do pulso, fez uma finta rápida e voltou para desferir uma estocada lenta, calculada para penetrar as defesas de um escudo. Halleck assistiu à ação. Virou-se no último instante para deixar a lâmina embotada roçar seu peito. Velocidade excelente, disse. Mas você se abriu para um contra, vindo de baixo com um aço liso. Paul recuou, envergonhado. Eu devia surrar seu traseiro por esse descuido, Halleck disse. Ele apanhou um quinjal desembanhado de cima da mesa e o ergueu. Isto, na mão de um inimigo, pode tirar seu sangue. Você é um aluno capaz, só isso. Mas eu já o avisei que nem mesmo de brincadeira deve deixar um homem penetrar sua guarda com a morte numa das mãos. Acho que é porque hoje não estou com vontade, Paul disse. Vontade? A voz de Halleck denunciou seu ultraje mesmo através do filtro do escudo. O que a vontade tem a ver com isso? Você luta quando surge a necessidade, não importa se está ou não com vontade. As vontades são para o gado, ou para fazer amor ou tocar balicer, não para lutar. Sinto muito, Gurney. Ainda é pouco. Halleck ativou o próprio escudo e dobrou os joelhos, com o quinjal estendido na mão esquerda, a rapieira na direita, em guarda alta. Agora pode ficar em guarda para valer. Ele saltou alto para um lado, depois para a frente, atacando com vigor e fúria. Paul recuou, defendendo-se. Sentiu o campo crepitar quando as margens dos escudos se tocaram e repeliram uma à outra. Percebeu na pele o formigamento elétrico do contato. O que deu em Gurney? Ele se perguntou. Não está fingindo. Paul moveu a mão esquerda, fazendo deslizar para sua palma o punhal que trazia numa bainha junto ao pulso. Viu que precisa de mais uma arma, hein? Halleck grunhiu. Será traição? Paul imaginou. Não, não o Gurney. Por toda a sala eles lutaram, estocada e parada, finta e contrafinta. O ar dentro das bolhas formadas pelos escudos de tão exigido ficou viciado, pois a lenta troca gasosa que se dava nas bordas das barreiras não o conseguia repor. A cada novo contato dos escudos, o cheiro de ozônio ficava mais forte. Paul continuou a recuar, mas agora dirigia-se para a mesa de exercícios. Se conseguir contorná-lo perto da mesa, irei lhe mostrar um truque, pensou Paul. Só mais um passo, Gurney. Halleck deu o passo. Paul aparou um golpe de cima para baixo, fez a volta, viu a rapieira de Halleck se prender na beirada da mesa. Paul se jogou para o lado, desferiu uma estocada alta com a rapieira e com o punhal, entrou por sobre a gola de Halleck. Deteve a lâmina a poucos centímetros da jugular.
É isso que procura? Sussurrou Paul. Olhe para baixo, rapaz, Gurney disse ofegante. Paul obedeceu. Viu o quinjal de Halleck estendido sobre a beirada da mesa e a ponta quase tocava sua virilha. Teríamos nos unido na morte, Halleck disse. Mas vou admitir que você lutou um pouco melhor quando pressionado. Pareceu estar com vontade. Ele abriu um sorriso feroz e a cicatriz de cipó tinta ondulou em sua mandíbula. A maneira como veio para cima de mim, Paul disse. Você teria realmente derramado meu sangue? Halleck recolheu o quinjal, empertigou-se. Se você tivesse lutado um tiquinho que fosse aquém do que é capaz, eu teria lhe feito um belo arranhão, uma cicatriz a ser lembrada. Não quero que meu aluno preferido tombe diante do primeiro vagabundo Harkness que aparecer. Paul desativou seu escudo, apoiou-se na mesa para recuperar o fôlego. Eu teria merecido essa, Gurney, mas meu pai ficaria zangado se você me machucasse. Não quero que você seja punido por minha deficiência. Quanto a isso, Halleck disse, teria sido minha deficiência também, e você não precisa se preocupar com uma ou duas cicatrizes de treinamento. Você tem sorte por ter tão poucas. Quanto a seu pai, o Duque só me castigaria se eu não conseguisse fazer de você um homem de armas de primeira categoria. E eu teria falhado nisso se não tivesse esclarecido essa falácia de não estar com vontade que você inventou de uma hora para outra. Paul se endireitou, devolveu o punhal à bainha em seu pulso. O que fazemos aqui não é exatamente uma brincadeira, Halleck disse. Paul concordou. Admirou-se com a seriedade atípica da conduta de Halleck, uma veemência que inspirava a sobriedade. Ele olhou para a cicatriz cor de beterraba do cipó tinta na mandíbula do homem, lembrando-se da história de como tinha sido colocado ali pelo bruto Raban, num fosso de escravos dos Harkonnen em Gade Primo. E Paul sentiu uma súbita vergonha por ter duvidado de Halleck, mesmo que por um instante. Foi aí que ocorreu a Paul que a cicatriz de Halleck fora acompanhada por dor, uma dor tão intensa, talvez, quanto aquela infligida por uma reverenda madre. Ele afastou esse pensamento que enregelava seu mundo. Acho que eu esperava brincar um pouco hoje, Paul disse. As coisas andam tão sérias por aqui ultimamente. Halleck deu as costas a Paul para esconder suas emoções. Algo ardia em seus olhos. Havia nele uma dor, como se fosse uma bolha, tudo que restava de um passado perdido que o tempo havia lhe tirado com uma tesoura de poda. Este menino terá de se tornar um homem tão cedo, Halleck pensou. Tão cedo terá de ler aquele formulário em sua mente, aquele contrato com sua advertência brutal e preencher a lacuna necessária para os dados necessários. Por favor, enumere os parentes mais próximos. Halleck falou sem se virar. Percebi que você queria brincar, rapaz, e como eu queria me juntar a você. Mas isso não pode mais ser brincadeira. Amanhã vamos para Arrakis. Arrakis é real. Os Harkonnens são reais. Paul tocou a testa com a lâmina ereta da rapieira. Halleck se voltou, viu a saudação e devolveu o cumprimento com um aceno de cabeça. Com um gesto, apontou o estafermo. Agora vamos trabalhar sua sincronia. Quero ver você pegar aquela coisa com a sinistra. Vou controlá-la daqui, onde posso ter uma visão geral da ação. E já vou avisando que tentarei novos contras hoje. É um aviso que nenhum inimigo de verdade lhe dará. Paul se espreguiçou, ficando nas pontas dos pés para aliviar os músculos. Sentiu-se solene ao perceber de repente que sua vida tinha sido tomada por mudanças rápidas. Foi até o estafermo, moveu a chave no peito do boneco com a ponta de sua rapieira e sentiu o campo defensivo repelir sua espada. En garde! Halleck gritou, e o boneco atacou com vigor. Paul ativou seu escudo, defendendo-se com paradas e contras. Halleck observava a cena e manipulava os controles. Sua mente parecia dividida, uma parte atenta às necessidades do treino e a outra divagando contrariada. Sou a árvore frutífera bem dobrada, ele pensou, cheio de emoções e habilidades bem dobradas, todas enxertadas em mim, todas frutificando para outra pessoa colher. Por alguma razão ele se lembrou da irmã caçula, de seu rosto de fada tão nítido na mente dele, mas ela havia morrido, numa casa de diversões para os soldados Harkonnen. Ela adorava amores perfeitos,
Ou seriam margaridas? Ele não conseguia lembrar. Incomodava-o que não conseguisse lembrar. Poa parou um golpe lento do boneco. Ergueu a mão esquerda em Intrenser. Diabinho esperto, Halleck pensou. Agora atenta aos movimentos de permeio das mãos de Poe. Ele anda praticando e estudando por conta própria. Não é o estilo de Duncan, e certamente não é nada que eu tenha lhe ensinado. Esse pensamento só fez aumentar a tristeza de Halleck. Estou melancólico, pensou, e começou a ficar curioso a respeito de Poe, a imaginar se o menino alguma vez tinha ouvido timidamente seu travesseiro palpitar à noite. Se os desejos fossem peixes, atiraríamos nossas redes ao mar, ele murmurou. Era algo que sua mãe costumava dizer e que ele sempre repetia quando sentia-se fechar sobre ele o negror da manhã. Aí pensou que era um ditado estranho para levar a um planeta que nunca conhecera mares nem peixes.